Olá, bem-vindos ao canal Química Orgânica é Vida. Hoje vamos apresentar mais um vídeo dessa vez sobre densidade. A densidade ela é definida pela razão entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa. E, portanto, a unidade dessa grandeza vai ser unidade de massa por unidade de volume, por exemplo, gramas por mililitro. Quando dividimos esse valor de densidade pela densidade de uma substância de referência, esse valor passa a ser adimensional e chamado de gravidade específica. Um valor de referência comumente empregado para o cálculo de gravidade específica é a água a 4 graus Celsius, onde a densidade na água nessa temperatura é aproximadamente 1. Em relação à temperatura, o efeito da temperatura nos valores de densidade observada para um determinado corpo, o que geralmente se observa é uma diminuição da densidade com o aumento da temperatura. Isso se dá por conta do aumento de volume causado pela expansão, pela dilatação desses corpos quando essa temperatura aumenta. É algo que intuitivamente a gente entende como sendo algo esperado. Conforme podemos ver nessa tabela, a densidade ela tem uma tendência de diminuir com a temperatura. No entanto, a gente pode observar aí que em uma faixa de 0 a 4 graus, existe uma tendência contrária, com o aumento da densidade quando a temperatura aumenta. Isso se dá por conta de um comportamento anômalo que a água apresenta. Entre 0 e 4 graus, ao contrário do comportamento normalmente observado para outros corpos, o coeficiente de expansão térmica da água ele é negativo, ou seja, conforme a temperatura aumenta, entre 0 e 4 graus, há uma contração, uma diminuição de volume. E com isso, a densidade aumenta quando se aquece de 0 a 4 graus. Para a medida de densidade para líquidos, existem alguns tipos de equipamentos e materiais que podem ser utilizados para essas medidas. Nessa figura podemos ver 3 tipos de medida que podem ser feitas. A primeira que a gente pode classificar como hidrômetros, são baseadas na lei de Arquimedes, né, empuxo, e um equipamento bastante utilizado é o hidrômetro, que ele é medido por flutuação, e a medida é feita de uma forma bastante simples e custo bastante baixo também. A desvantagem desse método é que ele não tem uma precisão muito elevada. Uma vantagem é que a gente faz a leitura numa escala direta, sem necessidade de calibrações adicionais, além das que foram feitas para calibrar na fábrica esses equipamentos, esses materiais. Ele é bastante utilizado na indústria alimentícia, bebidas e também para o ensino, como vai ser o caso aqui desse vídeo. Também podemos citar os piquenômetros, que parte do princípio do medida de densidade através de um volume aferido conhecido, de uma massa daquele líquido que está sendo determinado pela densidade. É utilizado bastante em laboratórios, controle de qualidade e também na pesquisa. E aqui temos um de precisão maior, né, que são os densímetros digitais, e a densidade é calculada a partir de uma frequência de oscilação de um tubo em forma de U, que vai estar preenchido com essa amostra, onde a gente vai estar medindo a densidade. Como vantagens, a gente pode citar a precisão e rapidez, pode também, através de uma calibração prévia, né, ter uma compensação automática da temperatura e ter uma leitura direta digital. A desvantagem, a gente pode citar, é o alto custo. Portanto, talvez não vamos ter à disposição esse tipo de equipamento em qualquer lugar. É bastante utilizado na indústria farmacêutica, na indústria química e também na indústria de petróleo. Vamos agora para o laboratório realizar uma dessas técnicas para medir a densidade de alguns líquidos conhecidos, e a técnica que vamos utilizar é a técnica do densímetro por flutuação. Vamos para lá então. Bom, já aqui no laboratório vamos aferir a densidade de 3 substâncias diferentes usando a técnica do hidrômetro ou densímetro por flutuação, primeiramente do etileno glicol. A densidade da literatura dela é 1,11 gramas por mililitro.
Estamos aí primeiro colocando a substância na proveta, apenas para poder mergulhar o hidrômetro lá dentro. Primeiramente medindo aqui a temperatura, 26 graus Celsius. E agora, inserindo o densímetro nessa mesma proveta, contendo o etileno glicol, vamos aferir o valor da densidade. O valor experimental deu 1,12, um valor muito próximo do valor da literatura. A próxima substância que vamos aqui aferir o valor da densidade é do clorofórmio. O clorofórmio tem uma densidade descrita na literatura, a temperatura ambiente, de 1,485 gramas por mililitro. Vamos então colocar essa substância aqui na proveta e logo depois de medir a temperatura, no caso aqui 25 graus Celsius, vamos retirar esse termômetro e, assim como no experimento anterior, vamos colocar o densímetro dentro dos valores que a gente quer medir. Aferindo, o valor deu 1,490, um valor praticamente idêntico ao valor da literatura, um ótimo resultado. E vamos agora para a nossa última substância, em que vamos aferir o valor da densidade, a nossa substância de referência, a água, cujo valor de densidade na literatura 25 graus Celsius é 0,997 gramas por mililitro. Depois de medir a temperatura, 25 graus Celsius, estamos inserindo o densímetro e o valor medido, 1,00 gramas por mililitro, que dentro da sua precisão podemos considerar um valor idêntico ao da literatura. Era isso que tínhamos para mostrar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixem de compartilhar, de curtir e de divulgar para os seus amigos. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!